Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Primeiramente no vídeo de hoje vamos falar aí sobre o preço do Bitcoin. Será que o preço do Bitcoin vai continuar caindo nessa pequena correção que vem dando? Será que vai lateralizar ou será que vai subir novamente? Vamos falar sobre isso, tá? Vamos falar também o que estaria por trás aí desse impulsionamento do preço do Bitcoin, tá? Falar aqui sobre algumas previsões que alguns traders já estão começando aqui a elencar. Algumas pessoas falam em 12 mil dólares em junho, outras em outros valores. Inclusive tem traders falando em valores de 100 mil dólares no futuro muito próximo. Vamos falar também sobre o projeto Fênix, aquele projeto que nada mais é do que a Atlas Quantum remodelada aí, que promete pagar aí todos os antigos credores nessa plataforma nova. Mas será que de fato é mais um tipo de promessa que não tende a ser cumprida? Será que é uma possibilidade de ser cumprida? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Então já viu que o vídeo está muito mais bem informativo, tá? Se fosse você, não sairia daí até o final, que eu garanto, você vai sair muito bem informado e você não vai se arrepender. Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos no canal, para se inscreverem, darem um like nesse vídeo, tá? Que isso me ajuda bastante. Compartilha nas suas redes sociais com o geral inteiro e também clica nesse sino de notificação. Caso você queira entrar em contato comigo para tirar alguma dúvida, trocar aquela ideia, então receber notificações pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando aí embaixo na sua tela, seus contatos, e me mandar um oi, tranquilo? Recado dado, vamos falar aqui sobre o preço do Bitcoin, né? Porque já tem alguns traders falando que o preço do Bitcoin vai atingir, melhor dizendo, vai não, né? Possa ser que atinja 12 mil dólares em junho, tá? E já deixando muito bem claro, né? Até fazendo uma certa correção na fala anterior, é uma previsão, como qualquer outra previsão, pode ter lá essa margem de erro, não é uma precisão, porque quando as pessoas veem determinados vídeos, acham que determinada previsão é uma precisão que com certeza vai chegar naquele preço, e não é bem assim. Antes, né, lá no final do ano passado, até dezembro, eu via com uma certa dificuldade algumas previsões que apontavam, né, que o preço do Bitcoin poderia chegar em 10, 15 mil dólares até maio, né, que é o mês que vai acontecer o halving nesse ano de 2020. Eu confesso para vocês que eu vi esse tipo de análise, esse tipo de previsão com muito ceticismo, tá? Eu não acreditava muito nisso, eu achava que alguns traders estavam exagerando ali naquela previsão, inclusive para as pessoas que me falavam: Rodrigo, eu sou de um cara que falou que o preço do Bitcoin possa ser que atinja 15 mil dólares, 12 mil dólares em maio, será que isso é verdade? Eu falo, cara, muito cuidado com esse tipo de previsão, porque o Bitcoin vinha patinando, principalmente no final do ano passado, né? O Bitcoin não sabia para onde ele ia, coisa que veio mudando drasticamente nesses primeiros dias de 2020, tá? Que realmente revigorou bastante o Bitcoin, vem batendo recordes nesses últimos 16 dias, inclusive o que estaria por trás, que estaria impulsionando esse tipo de alta, né? Seria os contratos futuros. Fizeram um tipo de relação entre o número de contratos futuros disparando, explodindo no mercado, e o preço do Bitcoin, e sim, chegar à conclusão de que esse tipo de alta no preço do Bitcoin, que também aconteceu muito próximo de uma explosão, de um recorde para o ano de 2020 nos contratos futuros, só não foi maior dos contratos futuros, melhor, da realização dos contratos futuros em outubro do ano passado, depois da declaração do Xi Jinping em relação ao blockchain, e naquela época também houve uma certa disparada no preço do Bitcoin. Então você já começa a reparar ali algumas similaridades entre as situações em que há uma certa disparada nos contratos futuros. Era isso que estaria meio que estimulando o preço do Bitcoin. E claro, as pessoas que fazem contratos futuros não são nenhum idiota ali da beira da esquina, nenhum cachaceiro que investe ali naqueles contratos achando que, não, se vingar, vingou, se não der certo, eu perco meu dinheiro. Não, os caras ali fazem análises. Claro, tem também muitos tipos de informações privilegiadas que a gente sabe que é passada de um ramo para outro, e essas pessoas aqui que participam dos contratos futuros acabam lucrando com esse tipo de informação. Voltando a falar sobre o Bitcoin. Será que de fato é factível o preço do Bitcoin chegar em 12 mil dólares em junho? Sim, de fato, possa ser que atinja, tá? E preste atenção no que eu tô falando, não é que vai atingir, mas sim, há uma possibilidade bem forte de atingir esse preço. Quando falavam no preço do Bitcoin na previsão de 10 a 15 mil dólares para o halving, eu achava um pouco exagero, mas não, tá? Hoje eu já acredito veementemente, sim, que há a possibilidade de bater 10 mil dólares se as coisas continuarem caminhando do jeito que vão, né? Se o leite não azedar, se não acontecer nada de ruim, sim, possa ser
que atinja os 10 mil dólares bem antes de maio, inclusive, tá? Possa ser que no halving o preço acabe atingindo um preço maior. Claro, não é uma certeza. Vamos ver como se comporta o preço do Bitcoin e ver também se as previsões vão acertando aí no meio do caminho para chegar nesse resultado tão esperado, tá, rapaziada? Mas, enfim, já tiveram alguns traders, como eu falei para vocês, né, fazendo previsões. Teve essa previsão aqui dos 12 mil dólares baseadas justamente nos contratos futuros, né, que foram lançados, que estão impulsionando o preço do Bitcoin. Já tiveram outros que estão fazendo previsões aí na casa dos 100 mil dólares. Assim, não digo que é impossível, nada para o Bitcoin é impossível. Basta você pegar ali o histórico do preço do Bitcoin, que saiu de centavos há cerca de 10, 11 anos atrás e está valendo cerca de 8 mil e poucos dólares atualmente e já valeu bem mais que isso, tá? Então, quando se fala em Bitcoin, não há nenhum tipo de impossibilidade. E, inclusive, esse tipo de fala aqui, que está sendo defendida por esse especialista, né? Esse cara aqui que provavelmente é um programador, que foi um dos desenvolvedores do Bitcoin, que auxiliou até o suposto Satoshi Nakamoto, ele fala aqui que no início, quando ele falava ali, quando as pessoas nem imaginavam, nem esperavam que o preço do Bitcoin ultrapassasse em 1000 dólares, quando ele falava ali, fazia a previsão próxima dos 10 mil, chamava o cara de maluco, de louco, dizia que aquilo jamais iria acontecer, e tá aí o histórico recente provando aí de 2017 para cá que a loucura desse cara não era tanta loucura assim, tá? E agora ele vem falando que o preço do Bitcoin estaria muito próximo, porém ele não dá nenhum tipo de data precisa. Ele fala sobre o potencial que o Bitcoin pode atingir, principalmente aí ele reforça esse tipo de argumento dele, falando sobre o valor do dólar, que pode meio que acabar sendo bastante desvalorizado nessa década de 20. Isso aqui não é impossível. Acho que a curto prazo é bem difícil sim, tá fazendo um tipo de análise bem sóbria da situação, mas olha, impossível não é não, só não vai fazer nenhum tipo de investimento, né, em Bitcoin, comprar Bitcoin, esperando a tal valorização dos 100 mil dólares, pelo menos a curto prazo. Mas continuando aqui falar sobre o preço do Bitcoin, né, porque algumas pessoas acham que o preço do Bitcoin pode cair bastante ainda, as pessoas não sabem se atingir o fundo, não sabem onde é que está esse fundo, né, esse suporte, não sabem se o preço tende a continuar caindo. Já tem algumas pessoas aí desesperadas, inclusive recebo mensagens aqui no WhatsApp das pessoas, quando o Bitcoin sobe bastante, a pessoa fica bem animada. Quando acaba caindo um pouco, corrigindo, a pessoa já começa a ficar no desespero. Olha só, para quem é iniciante, tem que aprender, tem que se acostumar que Bitcoin é bem volátil. Quando sobe, sobe bastante, quando desce, desce bastante também. Isso é intrínseco à realidade da criptomoeda, não somente do Bitcoin, mas outras criptomoedas que acabaram até valorizando junto com essa alta recente dela, tá? Que agora também teve a correção, porque Bitcoin sobe, as outras sobem, Bitcoin desce, as outras também tendem a cair também, tá? Mas em relação à questão do preço do Bitcoin, não precisa ficar assustado, pelo menos por agora, tá? A não ser que uma merda muito faraônica aconteça. Caso não aconteça nenhum tipo de imprevisto, o preço do Bitcoin deve atingir ali o patamar dos 7.500 dólares, tá? E por que eu falo isso? Porque esse foi o suporte dado por alguns especialistas, alguns analistas que disseram que esse foi o preço ali, esse patamar foi o preço de suporte de maio até novembro de 2019, quando o preço, a partir daquele momento, passou a romper esse tipo de suporte, chegou ali na casa dos 6 mil e poucos dólares, mas durante todo aquele período esse suporte funcionou bastante, tá? Então, segundo a análise desses especialistas aí, esse preço, esse tipo de patamar estaria bem fortificado, que o Bitcoin já teria atingido esse fundo agora a partir, já para esse ano de 2020, né? E que a partir daí poderia vir a subir, e alguns já estão falando até em novo recorde do Bitcoin até o final do ano, mas lembrando, tá? Um pé um pouco no freio aí, não pisa muito no acelerador, porque geralmente ali, mesmo no mercado que é bem especulativo, se você se animar demais pode acabar fazendo besteira. Muito cuidado em relação a isso, tá? Eu acho que a pessoa tem que tomar aí um certo tipo de decisão mais moderada. E outra coisa também que eu falo para vocês, não ficarem desesperados, que essa correção que vem dando ainda tá bem baixa, tá? Caiu cerca de 200 a 300 dólares
desde aquela alta que deu, que chegou muito próximo dos 9 mil dólares. De fato, eu pensei até que chegaria até os 9 mil, se atingisse ali os 9 mil e ficasse ali consolidado naquele patamar, não viesse a cair, poderia vir até a buscar os 10 mil dólares, coisa que não está, digamos assim, muito distante, segundo aí as análises de muitas pessoas. Mas saindo do caso aqui do Bitcoin, vamos falar aqui sobre o projeto Fênix da Atlas Quantum, que inclusive os caras estão prometendo que todo mundo vai poder fazer o saque nessa plataforma nova que será a Atlas Quantum remodelada. Mas assim, será mesmo? Eu sinceramente fico com uma pulga atrás da orelha, fico com minhas dúvidas, porque é o seguinte, para quem não acompanhou a crise, eu vou dar assim, um breve resumo do que aconteceu. Tudo aconteceu primeiramente quando a CVM meio que proibiu a Atlas Quantum de fornecer aqueles investimentos ali a novos clientes, tá? Então, geralmente quando isso acontece, quando a empresa acaba meio que acaba se tornando insustentável, quebrando depois desse tipo de determinação, é porque supostamente a empresa era uma pirâmide financeira. Mas aí a empresa alega, né, que sofreu ali com hackers, sofreu ali com as quantias em bitcoins que estavam depositadas em exchanges devido ali ao processo de KYC. Mas esse tipo de desculpa não colou muito, inclusive se mostrou ali um tipo de desculpa esfarrapada a partir do momento que a Poloniex, uma das exchanges ali que tinha aquele saldo bloqueado, acabou liberando sem nenhum tipo de exigência de KYC, justamente aquele tipo de desculpa dado pela plataforma dizendo que não estava pagando os clientes por causa daquilo. Esse tipo de desculpa não colou mais porque os saques foram liberados e os clientes acabaram não recebendo do mesmo jeito. Então, o fato deles falar ali que todo mundo vai ser pago, isso não significa necessariamente que todo mundo vai ser pago, principalmente naquela data ali que eles estão dando. Assim, um tipo de ponto positivo, né, digamos assim, que eu vejo em relação a essa situação é que, embora a Atlas Quantum esteja passando por esses tipos de problemas, tá, eu vejo uma situação completamente diferente em relação a Anubis, que também pertence à Atlas. E a Anubis estava com saques atrasados e veio aí complementando saques, né, que estavam em espera, que estavam ali pendentes, e as pessoas estão voltando, ainda que de forma lenta, a receber os seus valores ali que estavam sendo devidos. Então, diante desse tipo de situação assim, há algum tipo de luz no fim do túnel que, quem sabe, né, a Atlas volte a pagar nessa nova plataforma. Mas eu, se fosse você, se tivesse dinheiro preso lá, não ficaria contando muito com isso, tá? Não fica contando aí o leite do seu filho, um dinheiro que você vai precisar, contando aí com esse recebimento, porque eu acho mais fácil você não receber, pelo menos por agora, a não ser que você tenha muita grana, entre na justiça e dê tudo certo, mas tirando esse tipo de situação, eu acho bem difícil a curto prazo você receber. Claro, eu não quero que as pessoas fiquem sem receber, eu quero que todo mundo receba, que esse tipo de situação se resolva o mais rápido possível, que eles cumpram com a palavra, mas olha, dada a situação aqui, dado até o retrospecto da própria Atlas Quantum, acho esse tipo de situação um pouco difícil de ser resolvida a curto prazo. Pois é, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De fato, um vídeo bem informativo, bem esclarecedor, tá? Se você gostou, peço que você compartilhe com geral. E nos vemos na próxima.